Olá meninas e meninos, bem-vindas à nossa aula de matemática. Hoje teremos aula de matemática da 8ª classe com o sumário potências e suas propriedades. O que é uma potência? Potência é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais. Então, nós temos aqui A elevado a N, que é igual a vezes A, vezes A, vezes A, N vezes. N vezes, quer dizer, são muitas vezes. Então, temos N fatores. Quantos fatores nós teremos? Teremos os fatores que teremos lá no expoente. Então, o nosso N é o nosso expoente e o nosso A é a nossa base. Temos como exemplos 3 elevado a 3. Nós já vimos na divisão que devemos repetir a nossa base, o número de vezes que tiver no expoente. Qual é a nossa base? É 3. Qual é o nosso expoente? É 3. Então, devemos repetir a nossa base, que é o 3 vezes, que é o nosso expoente. Então, vamos fazer 3 vezes 3 vezes 3. Então, como é que nós vamos fazer? 3 vezes 3, que é igual a 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Temos como outro exemplo, 8 elevado a 3. Temos 8 como a nossa base e 3 como o nosso expoente. Então, nós devemos repetir a nossa base, número de vezes que estiver no expoente. Então, vamos repetir a nossa base, que é 8, 3 vezes, que é o nosso expoente. Então, vamos fazer 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8, aqui é igual, é 64. 64 vezes 8 vai ser igual a 512. Temos um outro exemplo, 1 elevado a 5. Qual é a nossa base? É 1. Qual é o nosso expoente? É 5. Então, nós vamos repetir o 1 5 vezes. Vamos fazer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai ser igual a 1. Temos outro exemplo, 2 elevado a 4. O 2 é a nossa base e o 4 é o nosso expoente. Então, nós vamos fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Atenção para não fazerem 2 vezes 4. Nós temos que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então, 2 vezes 2 aqui é igual, é 4. 4 vezes 2 aqui é igual, é 8. 8 vezes 2 aqui é igual, é 16. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, temos aqui um problema. Vamos ler juntos. João e a Joana tiveram 3 filhos. Cada um dos seus filhos teve 3 filhos, que são os netos do casal. Cada um dos netos teve 3 filhos, que são os bisnetos, que tiveram também 3 filhos cada um. Então, nós queremos representar na forma de potência o total de descendentes do João e da Joana. Vamos reparar, João e Joana tiveram 3 filhos. Esses 3 filhos de João e Joana também tiveram 3 filhos, outros também 3 filhos, 3 filhos, 3 filhos. Então, nós teremos como a nossa base 3. Então, quantos descendentes nós teremos no total? Nós teremos a primeira geração, temos a segunda geração, temos a terceira geração e temos a quarta geração. Então, essa geração vai ser o nosso expoente. Então, vamos ter 3 elevado a 4. Seguinte, nós temos as propriedades da potência. Nós temos aqui potência com expoente 1. Temos também potências com expoente 0, potência de base negativa e expoente ímpar, potência de base negativa e expoente par e potência de frações. Potência com expoente 1. Todas as potências com expoente 1 são iguais à sua base. Nós temos A elevado a 1, que é igual a A. Então, temos como exemplo 3 elevado a 1. Temos 3 como a nossa base e o 1 como o nosso expoente. Então, na divisão nós já temos que todas as potências com expoente 1 são iguais à sua base. Qual é a base daquela nossa potência? É 3. Então, 3 elevado a 1 vai ser igual a 3. Temos outro exemplo, 8 elevado a 1. Qual é a nossa base? É 8. O nosso expoente é 1. Então, o resultado dessa potência é a sua base. Qual é a base? É 8. Então, 8 elevado a 1 é igual a 8. Potências com expoente 0. Todas as potências com expoente 0 são iguais a 1, por convenção. Então,
A elevado a 0 é igual a 1. O A é um valor qualquer. Então, aquele valor qualquer valor elevado a 0 deve ser igual a 1. Então, nós temos aqui exemplos. 3 elevado a 0. Qual é a nossa base? É 3. Qual é o nosso expoente? É 0. Então, nós temos que toda a potência com o expoente 0 deve ser igual a 1. Então, 3 elevado a 0 é igual a 1. Temos outro exemplo. 8 elevado a 0. Qual é a nossa base? É 8. O expoente é 0. Então, toda a potência com o expoente 0 é igual a 1. Então, 8 elevado a 0 vai ser igual a 1. Temos potência de base negativa e expoente ímpar. Quando a base for negativa e o expoente for um número ímpar, o resultado será sempre negativo. Então, nós temos como exemplos menos 3 elevado a 3. Então, temos menos 3 como a base e a nossa base é negativa. Temos 3 como expoente e o nosso 3 é um número ímpar. Então, já vimos como devemos fazer. Então, já como diz a nossa definição, que o resultado será um número negativo, então nós sabemos que 3 elevado a 3 é igual a 27. Então, como nós temos que será negativo, então deve ser menos 27. Logo, menos 3 elevado a 3 vai ser igual a menos 27. Temos outro exemplo, menos 2 elevado a 5. Então, nós já sabemos como devemos fazer, repetir o menos 2 5 vezes. Como nós temos que o resultado deve ser negativo, porque a nossa base é um número negativo e o expoente é ímpar, nós sabemos que 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, como é a base negativa e o expoente ímpar deve ser menos 32. Potência de base negativa e expoente par. Quando a base for negativa e o expoente for par, o resultado sempre é um número positivo. Então, temos como exemplo menos 3 elevado a 2. Então, temos menos 3 como a nossa base é negativo e temos o 2 como o nosso expoente, que é um número par. Então, nós sabemos que 3 elevado a 2 vai ser igual a 9. Então, temos que repetir o menos 3 duas vezes. Então, que vai ser igual a 9. Então, temos menos 2 elevado a 4. Temos menos 2 como a nossa base é negativo. Temos o 4 como o nosso expoente, que é um número par. Então, nós devemos saber que o resultado deve ser um número positivo. E 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, temos aqui como resultado 16. Sabemos que, então, o menos 2 elevado a 4 vai ser igual a 16. Temos potência de frações. Então, nas frações, o numerador e o denominador ficam elevados ao expoente. Então, temos aqui A sobre B elevado a N. Então, nós já temos que o numerador e o denominador ficam elevados ao expoente. Qual é o nosso expoente? É N. Então, vamos ter A elevado a N sobre B elevado a N. Então, temos como exemplos 1 sobre 2 elevado a 3. Então, aqui vai ser igual. Temos que repetir a nossa base. Qual é a nossa base? É 1 sobre 2. Qual é o nosso expoente? É 3. Então, vamos repetir a nossa base 3 vezes. Fazendo 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Então, vamos fazer 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Temos outro exemplo. 1 sobre 3 elevado a 2. Vamos usar essa nossa definição. Que temos que levar o numerador e o denominador ficam elevados ao expoente. Então, vamos fazer 1 elevado a 2. O 1 é o nosso numerador e o 2 é o nosso expoente. Então, vamos fazer 1 elevado a 2. Temos o 3, que é o nosso denominador, e temos o 2, que é o nosso expoente. Então, vamos fazer 3 elevado a 2. O 1 elevado a 2 é igual a 1. 3 elevado a 2 é igual a 9. Então, 1 sobre 3 ao quadrado é igual a 1 sobre 9. Temos aqui algumas atividades. Temos menos 3 elevado a 4. Temos também menos 7 elevado a 3. Temos menos 8 elevado a 0. Temos menos 101 elevado a 1. Temos mais 5 elevado a 3. E temos menos 5 elevado a 3.
Vamos começar da primeira atividade. Menos 3 elevado a 4. Qual é a nossa propriedade? Nós sabemos que a base é negativa e o expoente é um número par. Então, sempre que a base for negativa e o expoente for um número par, o nosso resultado será sempre um número positivo. Então, nós temos 3 elevado a 4, que é igual a 81. Então, como a base é negativa, o resultado também vai ser positivo, que é 81. Temos menos 7 elevado a 3. O menos 7 é a nossa base. Então, temos base negativa e expoente ímpar. Então, nós já sabemos que quando a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado será um número negativo. Então, vamos fazer 7 expoente 3, ou 7 elevado a 3, que vai ser igual a 343. Então, como é a base negativa, o expoente ímpar, nós ficamos com menos 343. Temos menos 8 elevado a 0. Nós sabemos que todo número elevado a 0 é igual a 1. Ou toda potência com expoente 0 é igual a 1. Então, menos 8 elevado a 0 vai ser igual a 1. Temos menos 101 elevado a 1. Qual é a nossa base? É menos 101. Qual é o nosso expoente? É 1. Então, temos potência com expoente 1. Então, numa potência com expoente 1, o resultado é a sua base. Então, nesse caso, a nossa base é menos 101. Então, menos 101 elevado a 1 é igual a menos 101. Temos mais 5 elevado a 3. Base, positivo. Expoente, positivo. Então, nós só devemos repetir a nossa base 3 vezes. Vamos fazer 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Temos menos 5 elevado a 3. A base é negativa e o expoente é ímpar. Nesse caso, segundo a nossa propriedade que vimos, o resultado sempre é um número negativo. Nós sabemos que 5 elevado a 3 é igual a 125. Mas, segundo a nossa propriedade, deve ser um resultado negativo. Então, nós teremos menos 125. Esta foi a nossa aula de hoje, de matemática, que falamos sobre potências e suas propriedades. Pode continuar a ler sobre a matéria no seu livro de matemática da 8ª classe e acessar o site edumos.wordpress.com e resolver os exercícios da ficha número 3 da página 14.